Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vim falar sobre os contos que eu li no Kindle no mês passado. Eu falei rapidamente sobre esses contos no meu vídeo de leituras de março. Eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo se você ainda não viu. Mas eu também achei interessante fazer um vídeo só para eles, porque eu acho que contos em e-book, principalmente os contos nacionais, são muito interessantes, trazem histórias muito incríveis, são ótimas indicações de leituras rápidas, baratas e muito boas. Então eu quis realmente deixar um vídeo com essas indicações aqui pra vocês. Não dá pra falar muita coisa, né, sobre as histórias dos contos, obviamente, porque são histórias bem curtas, mas eu espero que o tema das histórias, aliadas à minha percepção delas, a minha opinião sobre essas histórias, faça você ter interesse nelas também. Eu tô aqui com o meu Kindle pra ir revendo todos os livros que eu li nesse período de março, né? Todos os contos, e eu vou falar pra vocês agora. Eu comecei em março lendo Brilhante, do Renato Rito, e também li a história posterior, que é Um Natal Brilhante, com Alex e Frank, né, que são os personagens do primeiro conto. A história de Brilhante é a história de Alex, que trabalha numa agência de publicidade, e começa a história recebendo um e-mail do gerente de projetos falando sobre algumas peculiaridades sobre o trabalho que ele está fazendo. A partir disso, começa uma história curta, porém muito engraçada, muito divertida e muito fofinha, que eu adorei ler. Logicamente, a continuação, que é Um Natal Brilhante, com Alex e Frank, vai continuar a história dos dois personagens, né, na época natalina, e vai acontecer várias coisas. E pra mim, o que é mais interessante você ler essas duas histórias é perceber, assim, como a primeira história é muito divertida, com aquele clima, né, de relacionamento começando, de pessoas apaixonadas, e o segundo livro, Um Natal Brilhante, realmente vai mostrar mais, não exatamente de rotina, porque Natal não é uma época de rotina, né, mas vai mostrar mais da convivência desses dois personagens e como eles lidam com as diferenças entre eles. O outro conto que eu li no Kindle no mês passado foi Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira, que é uma história com um leve suspense e é uma história familiar. Nessa história a gente vai ver, né, dois irmãos procurando pela mãe que não dormiu em casa. E por isso a pergunta, adivinha quem não voltou pra casa? Por causa desse ponto inicial, né, de a mãe não ter dormido em casa e os filhos estarem preocupados com esse sumiço, já que ela não avisou, não ligou nem nada, a gente vai conhecer um pouco mais a história desses três personagens, inclusive também uma quarta personagem que é a gata deles, que adiciona ainda mais família pra história. Quando eu li essa história, eu me senti na casa da minha tia, sabe? Eu imaginei a casa deles como a casa da minha tia. E eu gostei bastante desse sentimento. Realmente eu gostei bastante dessa experiência de leitura que o conto me fez sentir. Depois eu li o livro O Caos do Coronel que Capturou a Chuva, do Vitor Lima, que é quase uma história como um cordel. É uma história com uma boa cadência, um bom ritmo, assim, das palavras mesmo, sabe? Durante quase todo o texto. A história é bem interessante, né? O título é autoexplicativo, né? É o caos do coronel que capturou a chuva. A chuva como um ser concreto, sabe? Achei isso bem interessante. No geral, gostei muito dessa história. Acho que ela precisa ser um pouquinho mais lapidada, melhorar algumas coisas textuais, mas assim, a ideia é muito boa. Depois, eu reli um conto que eu já tinha lido e que eu amei, que é Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro. Essa é uma daquelas histórias que você anseia para que tenha mais coisas, porque é muito sensacional, traz diversos elementos muito interessantes. Nessa história a gente vai conhecer três personagens principais. A mãe, que é uma carpideira, uma pessoa que vai para os enterros chorar pelo corpo falecido. Tem também a Suindara, que é metade mulher, metade coruja. E o Carcará, que é metade homem, metade falcão. Esses três personagens vão fazer uma história assim excepcional, que acontece durante a febre do ouro no interior do Brasil. Depois eu li A Mulher e o Vento, da Fabiana Ferraz, que é uma história de suspense que envolve um casal que recentemente se casou, e mais especificamente a mulher desse casal, que tem que se acostumar a uma casa nova, né? Ela não vivia naquela casa antes, e ela escuta as vozes do vento. Quando eu comecei a ler essa história, eu não achava que ela seria tão impactante, que o final dela fosse
tão incrível e eu acabei gostando muito dela, assim, no geral, justamente por causa desse final que fecha a história, assim, de uma forma imprevisível. E o último conto que eu li em março pelo Kindle foi O Que Encontramos nas Chamas, da Maíra Sigvalds, que é, assim, uma história dolorosa, difícil assim, mas que a Maíra conseguiu escrever com muita sensibilidade. Eu não sei se foi só comigo, mas eu só percebi o tema central realmente da história mais pro final. No começo a história vai se desenrolando entre o tempo atual e o tempo passado. Então tem feedbacks que basicamente moldam a história, né? Fazem você conhecer a história real. E eu achei muito incrível como a Maíra conseguiu conectar o passado e o presente, assim, literalmente. Por exemplo, você tá lendo a última página do passado e a última frase daquele passado, daquela história do passado, se conecta com a primeira frase do tempo presente. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Além desse aspecto da construção do texto, né, também gostei muito da história como um todo. Tem que ter um pouco de estômago, mas vale muito a pena. Bem, essas foram as minhas leituras de contos no Kindle do mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões, se você já leu algum desses contos, ou se você quer me indicar novos contos, eu vou adorar. Eu tô muito nessa vibe de ler coisas pequenas pelo Kindle, então realmente preciso de indicações. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!